Olá, muito bom dia a todos do Brasil. Trago para vocês saudações da cidade de Vancouver. Queria inicialmente parabenizar aos alunos e aos professores da FORP, principalmente a disciplina de materiais dentários, por essa excelente iniciativa de criar a Liga Acadêmica de Materiais. Eu acho que nada melhor do que uma liga realmente para representar a disciplina de materiais. Fico muito honrado com o convite para fazer esse primeiro vídeo da série que seria o Minuto Inovação e especialmente agradeço a Juliana, professora Andréia, por esse especial convite. Fico muito honrado e obrigado pelo carinho. Como vocês sabem, eu não sou professor de inovação. Na verdade, inovação é algo que talvez, eu não sei se a gente ensina, se a gente aprende ou se a gente nasce com ela, com esse espírito de curiosidade que eu acho que todos nós temos. Eu vou contar para vocês duas das minhas inovações que eu acho que talvez seja uma forma de inspirar os alunos no sentido de buscar esse elemento na vida acadêmica de vocês. A primeira delas é sobre a técnica de microtração sem recorte, né? Como vocês imaginam, essa técnica conhecida no Brasil como a técnica do palito, né? Foi uma inovação que eu fiz diante da existência da técnica anterior do professor Sano, que nós aprendemos, desenvolvemos juntos, mas que havia necessidade de melhorar aquela técnica, né? Porque sentar para fazer os recortes daquelas interfaces adesivas com a turbina de alta rotação realmente era uma coisa extremamente difícil, extremamente laboriosa e que de certa forma não trazia uma padronização adequada dos espécimes no final. E eu trabalhava na época, né, com ionômero de vidro e tentando fazer essa adesão com ionômero de vidro, a coisa era ainda mais difícil, em função da fragilidade da interface adesiva. Pois bem, eu estava no laboratório do Peschel trabalhando com aquilo, e cada vez que eu sentava para fazer o recorte de espécimes, eu ficava pensando em alguma forma de melhorar aquilo, de fazer com que aquele corte fosse menos sensível, por exemplo, às variações do operador e etc. Paralelamente, eu estava trabalhando com um projeto onde eu avaliava a alteração dimensional da dentina. Para isso eu cortava os dentes no sentido transversal, expunha a superfície da dentina e depois com o disco eu fazia um esquadrinhamento daquela superfície, cortando o dente no sentido x e y, né, nas coordenadas. E a superfície parecia então toda esquadrinhada, toda cheia de quadradinhos, os quais eu depois avaliava individualmente nas variações regionais dessas dimensões da dentina. Mas olhando aquilo, e eu pensei comigo mesmo, eu falei, poxa, trabalhando nos dois projetos juntos, quando eu vi aquela superfície toda esquadrinhada, eu falei, por que eu não posso fazer a adesão aqui e depois fatiar os dentes após a adesão e eu já vou ter palitos essencialmente recortados com a interface adesiva que eu pudesse testar. Então a partir daí foi que nasceu, por assim dizer, a técnica da microtração por palitos, que surgiu da necessidade de melhorar um processo, de melhorar uma técnica que já existia, no sentido de torná-la mais eficiente, por assim dizer. Uma outra inovação que eu participei também era quando nós trabalhávamos com sensibilidade dentinária, né? O professor Peschel havia desenvolvido uma solução que alguns de vocês talvez se lembrem, a solução de oxalato de potássio. Era uma solução líquida que, quando aplicada sobre a superfície da área sensível, da dentina sensível, formava cristais sobre a superfície, cristais de oxalato de cálcio, e que, obviamente, eliminavam ou diminuíam a sensibilidade dentinária por bloquear a transmissão ou a movimentação de fluidos dentro dos tubos. Entretanto, uma inconveniência dessa técnica era que exatamente se houvesse necessidade de fazer uma adesão posterior sobre essa dentina tratada com oxalato de potássio, não teria uma adesão adequada, porque os cristais se formavam sobre a superfície e impediam a qualidade de adesão sobre a área. E eu trabalhando com a técnica, eu entendendo o processo de como o oxalato de potássio reage com a superfície da dentina, formando os cristais de oxalato de cálcio, eu tirei a conclusão de que, se não houvesse cálcio na superfície da dentina, por exemplo, esses cristais eventualmente se formariam em uma área de subsuperfície dentro dos túbulos dentinários, por exemplo. E foi o que eu fiz. Antes de aplicar as soluções de dessensibilização,
eu fazia um condicionamento ácido da superfície da dentina, em seguida aplicava a solução e o resultado foi exatamente esse, que os cristais se formavam dentro dos túbulos, diminuindo, ou seja, sendo eficaz com relação à diminuição da sensibilidade dentinária e sem impedir a adesão posterior, haja vista que os cristais não se formavam na superfície. Então essa inovação acabou gerando uma patente, acabou gerando um produto, né, o BISBlock, que foi comercializado, talvez seja ainda pela Bisco por muitos anos, e foi uma inovação que surgiu a partir exatamente de uma análise crítica sobre o problema, que era exatamente esse, você conseguir eliminar a sensibilidade, porém comprometer a adesão, e conhecimento de quais eram os mecanismos envolvidos para a formação daqueles cristais, e em cima disso trabalhar obviamente o conhecimento para que você pudesse contornar aquele problema. Então são dois elementos de inovação que na verdade surgem, por assim dizer, de uma necessidade muitas vezes de melhorar um processo que já existe ou de solucionar um problema que acontece em função de você desconhecer muitas vezes os mecanismos que agem ou que interferem naquele processo de produção do resultado que você almeja, né? E o interessante é exatamente que a inovação, eu acho que ela se inicia com essa curiosidade, com esse conhecimento expandido que você tem, não só sobre aquilo que você está fazendo, mas também sobre as atividades ou as ciências correlatas, né? Quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você conhece aquilo que é feito em outras áreas de conhecimento, mais você agrega aquilo para aquele experimento propriamente dito que você esteja fazendo. Um exemplo dessa, eu chamo de interdisciplinaridade, né? Que é importante que você conheça o que acontece em outras áreas e, eventualmente, você pode inovar trazendo aquele conhecimento de outras áreas para o seu, incorporando aquele conhecimento num eventual problema científico que você tenha e vice-versa. Muitas vezes nós temos expertise nas nossas áreas, na nossa área de odontologia ou de materiais, e que perfeitamente podem ser aplicáveis a outras áreas do conhecimento, a outras disciplinas, a outras áreas de atuação. E a partir daí um elemento importante de onde a inovação acontece. Um exemplo típico dessa relação é um projeto que nós temos atualmente em desenvolvimento no nosso laboratório, onde nós estamos utilizando a nossa expertise de adesão a tecidos duros, né? Isso nós somos bastante, vamos dizer, avançados, por assim dizer, comparado com outras disciplinas, onde nós desenvolvemos então procedimentos adesivos para queratina. Então agora nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de técnicas para melhorar a adesão sobre a queratina. E onde isso se aplica é exatamente, por exemplo, na tratamento de infecções de casco de cavalo ou casco de boi, e esse projeto particularmente está sendo desenvolvido junto com a Escola de Veterinária aqui da UBC, onde a ideia é desenvolver adesivos que possam se aderir ao casco desses animais e tratar, junto com a incorporação de agentes terapêuticos como antibióticos, anti-inflamatórios, etc., ajudar no tratamento das infecções interdigitais em, por exemplo, gado de leite, que a gente sabe que é um problema que pode afetar inclusive a produção de leite por esses animais. Então, ou seja, é a transferência de conhecimento de uma disciplina para outra disciplina, de uma área de conhecimento para outra área de conhecimento, que efetivamente abrem portas para a inovação. Então eu queria deixar essa mensagem, né, de estímulo para vocês, achando que, ou entendendo que a inovação é uma coisa que não se aprende, por assim dizer, talvez em um livro, ou um livro-texto, ou um trabalho científico. É simplesmente o quanto você se dedica, o quanto você inova você mesmo para aquilo que você está fazendo, o quanto que você aprende daquilo que você está fazendo, o quanto que você se dedica àquilo que você está fazendo, e o quanto mais você conhece das outras disciplinas e das outras áreas. Dessa maneira você consegue congregar conhecimentos para solucionar os seus problemas e a partir daí eventualmente criar novas ideias, criar novas maneiras de executar a nossa profissão, por assim dizer, ou desenvolver novos materiais.
Deixo com vocês essa mensagem talvez inspiradora, e que vocês possam se tornar inovadores daqui para frente, não só no contexto de inovação no ensino, na inovação também de materiais dentários, e desejo a vocês um grande sucesso na carreira profissional. Espero revê-los um belo dia daqui para frente em algum desses novos congressos que a gente vai ter por aí, ainda que seja online. Um grande abraço a todos, muito obrigado novamente por essa excelente oportunidade de conversar com vocês hoje. Um grande abraço.